aquela questão que a gente pontua e a importância desse dia a dia de trabalho utilizando a infraestrutura da Toca, que inclusive ontem até me esqueci de falar, Romano, é impressionante, viu? Passando por uma reforma, campo, salas, uma sala de imprensa que vai ser inclusive montada num outro setor da Toca, até para ter esse fluxo realmente da imprensa de novo, a rotina de atividades, de acompanhar os treinos, tudo isso está sendo montado pelo Cruzeiro. É importante esse dia a dia dentro do, como diz o Pepa, né, do balneário, né, dentro do CT, com os companheiros, os atletas entendendo essa filosofia de trabalho. Agora, ô Romano, deixa eu fechar aqui a minha participação. Em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Você pode fazer como 18 milhões de apostadores pelo mundo. E ali tem um bônus de R$200 para aqueles que estão começando a vida na Betfair. E vão aí olhar os estaduais no fim de semana, fazer aquela grana esperta, se dar bem, quebrar a banca. Lembrando que a Betfair é uma das maiores do mundo e patrocinadora oficial do Cruzeiro, patrocinadora Master. Romano, o Paulinho vai falar daqui a pouco, Paulo Azeredo, sobre essa questão, esse imbróglio com a Minas Arena, com o governo do estado, até porque ontem teve audiência pública, mas vale a gente destacar que o Cruzeiro fez uma sinalização ao governo de Minas, e aí não é um acordo, nada nesse sentido, para a partida contra o Náutico. Você falava sobre Copa do Brasil e na semana que vem é uma parada duríssima na quinta-feira com o Timbu, jogando lá em Recife com o Náutico, mas para o dia 25, o jogo da volta, uma sinalização ao governo demonstrando interesse de fazer esse jogo no Mineirão. Então teria uma alteração seria uma alteração que a CBF precisava, né, aprovar e tudo mais, mas isso acontece de uma maneira fácil, até porque o jogo já está sinalizado para o Independência, mas o Cruzeiro gostaria que essa partida fosse realizada no Mineirão. Romano. Pois é, e aí já vou direto com o Paulo Azeredo, que tem detalhes aí, porque a gente teve uma audiência da CPI do Mineirão, né, Paulinho? Exato, Romano. Bom dia para você, todos aqui da mesa e quem tá ligado no Rádio Esportes. Nesta quarta-feira tivemos a audiência pública na Assembleia ontem, muito repercutida aqui já na Itatiaia, desde ontem também todos os nossos programas esportivos, hoje também no Jornal Itatiaia, mas é importante a gente trazer aqui uma nova repercussão no sentido de que houve uma nota hoje pela manhã por parte da Minas Arena, do seu gestor, o Samuel Lloyd, porque durante a audiência pública ontem aconteceu um fato que não foi levado de maneira muito correta por parte daqueles que estavam por lá, não gostaram da forma que o Samuel comentou, e a gente vai reprisar aqui para quem não acompanhou a fala do Samuel Lloyd. Ele explicava o investimento que era feito no Mineirão na parte de iluminação de LED. E aí nesse meio termo ele foi meio que vaiado e respondeu assim. Convido a todos no final do Campeonato Mineiro. Por gentileza, vamos respeitar a oradora tribuna, por gentileza. Convido a todos para a final do Campeonato Mineiro, que está marcada. E eu tenho certeza que será um grande espetáculo. Bom, deu para ver que ele agiu com muita ironia nesse momento. Para quem acompanha também as imagens da audiência pública, transmitida, para quem não sabe, pela TV Assembleia, era visto que essa fala continha muito da ironia. E aí, então, a gente vai trazer também a fala do CEO do Cruzeiro, o Gabriel Lima, que comentou sobre o relacionamento. Segundo ele, deveria ser um bom relacionamento, mas não tem sido mantido assim. E falou um pouco também por que ele acha que o Cruzeiro merecia algo a mais. O que ele acha que o Cruzeiro merecia algo a mais nessa relação com o Mineirão. Essa relação de extrema, vamos dizer assim, estremecida nesse momento. Vamos ver. Eu acho que tem que ter uma convivência harmônica. E hoje não tem uma convivência harmônica. Hoje o que acontece é somente shows e nada de futebol. Então eu sou a favor de uma convivência, como eu disse, harmônica entre shows e o calendário de futebol, priorizando obviamente o futebol. O que a gente não tem hoje é participação em coisas que são importantes pra gente e que são conceituais. Então eu falei um pouco sobre isso hoje. A gente não ter participação em receita de bar, a gente não ter participação na publicidade que é vendida para o estádio, a gente não ter participação no estacionamento em dia de jogo é conceitual. Eu não admito que a gente não tenha esse tipo de participação enquanto a gente joga no Mineirão e quem leva o público é o Cruzeiro. Bom, mano, para finalizar então, trazer aqui a resposta que foi dada hoje. O diretor Samuel Lloyd, através da assessoria de imprensa, emitiu uma nota, né, pedindo desculpas ao torcedor cruzeirense, a todos aqueles que se sentiram ofendidos com a fala dele, e de acordo com a nota da assessoria de imprensa, o convite foi uma resposta
ali aqueles que estavam presentes e afirmavam que não tinha mais futebol no Mineirão. Ele informava sobre os investimentos e falou sobre isso. E por fim, a nota deixa em aberto a possibilidade do Cruzeiro, então, jogar com o Náutico no Mineirão também. Então foi um pedido de desculpas aí do Samuel Lloyd, que não teria se expressado da melhor maneira, acredito eu, acho que até ele mesmo reviu essa situação e por isso a emissão dessa nota por parte da assessoria de imprensa da Minas Arena. Ô Alexandre Simões, bom dia. Como é que você acompanhou tudo isso aí, essa sessão que teve momentos de circo, né? O Romano, assim, é importante, né? Estavam ali todas as partes relativas ao processo, tá? É interessante porque a percepção que a gente tem é de que realmente existe uma ruptura de Cruzeiro e Mineirão pelos dois lados, né? Tanto pela fala do Samuel, do posicionamento e do próprio Gabriel. A gente vê razão dos dois lados, sabe? Agora, eu repito o que eu disse antes. Em primeiro lugar, assim, eu acho que o Cruzeiro está muito seguro porque o Cruzeiro tem acesso realmente ao que é o faturamento de bar, de publicidade, de estacionamento. Então o Cruzeiro sabe quanto o torcedor coloca no Mineirão, além da renda do jogo, né? Porque acaba que a gente fica muito apegado à renda do jogo, aquela coisa, recorde de público, de renda, essa coisa toda. Mas o jogo, ele tem uma renda extra, que é a venda da cerveja, do tropeiro, do refrigerante, da água, do picolé, da vaga do estacionamento, a ação comercial que envolve o estádio. Então, a gente não pode dizer que um clube está errado ao querer participar disso, sendo que é a torcida dele que coloca esse dinheiro lá. Por outro lado, a concessionária tem que prestar contas ao Estado. Então, eu repito mais uma vez, com acesso a esses dados, tá, é que o Cruzeiro entra nessa batalha. O governo do Estado, que é o dono do equipamento, tem que fazer o papel de intermediário. O governo do Estado tem que fazer um estudo forte de quanto rende o Mineirão num jogo, de qual é o lucro com bar, com cerveja, com estacionamento, pegar tudo isso, tá? E tentar fazer o meio termo. Tentar fazer com que o impasse termine. Agora, só mais uma coisa. Está colocada aí essa questão do Cruzeiro e Náutico, né? Um jogo de volta de Copa do Brasil numa quarta-feira, 19h. Não é o dia ideal para o Cruzeiro voltar para o Mineirão. Um jogo quarta-feira em Belo Horizonte, às 19h, é uma covardia com o torcedor. E, com todo respeito ao Náutico, não é um jogo de um apelo, por exemplo, da segunda rodada do Brasileirão, que é um Cruzeiro e Grêmio. Não é um jogo de um apelo de um Cruzeiro e Fluminense, um Cruzeiro e Flamengo, um Cruzeiro e Corinthians ou um Cruzeiro e Atlético. Então, se o retorno do Cruzeiro ao Mineirão for acontecer, ótimo, isso é o certo. Mas que seja num jogo de um apelo maior e com um horário mais racional para o torcedor. Porque, repito, quarta, quinta-feira, e vai acontecer isso com o Atlético amanhã, 19h, numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, com o trânsito que nós temos, é uma covardia com o torcedor que quer ir ao estádio. E principalmente com a galera, quem está